Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF valida licença maternidade para gestantes em contrato temporário no serviço público. MPF aciona a Justiça para pedir que CSN Mineração pague R$20 milhões por deslizamento em barragem em 2022. Justiça de São Paulo decreta a falência da livraria Saraiva. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. STF decide que gestante contratada por tempo determinado pela administração pública tem direito à licença maternidade. O entendimento deve ser aplicado a todos os processos semelhantes, pois o recurso foi julgado sob a sistemática da repercussão geral. Neto Costa. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última sessão plenária que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou encargo em comissão tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O relator do recurso, o ministro Luiz Fux, afirmou em seu voto que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer independentemente da natureza do vínculo empregatício, do prazo do contrato de trabalho ou da forma de provimento. Banco do Brasil é responsável por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Pelo rito dos repetitivos, o STJ fixou 3 teses sobre esse assunto. Fátima Uchoa. Com isso, todos os tribunais do país deverão se basear no entendimento da primeira sessão do STJ para julgar casos com a mesma questão jurídica. As 3 teses firmadas no tema 1150 foram as seguintes. O Banco do Brasil pode figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço sobre conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da falta de aplicação dos rendimentos, a pretensão ao ressarcimento dos danos pelos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP tem prazo prescricional de 10 anos e o termo inicial para a contagem da prescrição é o dia em que o titular toma ciência dos fatos. O relator foi o ministro Herman Benjamin. Condenação de banco não deve se limitar a valores indicados na reclamação trabalhista. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa. Por unanimidade, o colegiado rejeitou o exame de recurso do Itaú Unibanco contra a decisão que o condenou a pagar a uma assistente gerente valores acima dos atribuídos por ela na reclamação trabalhista. A 3ª turma concluiu que os valores indicados na petição inicial são apenas uma estimativa e não estabelecem a quantia exata do crédito devido. A Justiça de São Paulo decretou nesta sexta-feira a falência da rede de livrarias Saraiva. O pedido foi feito pela própria empresa dentro do processo de recuperação judicial ajuizado em 2018 em razão de dívida de R$674 milhões. Na decisão, o juiz reconheceu o descumprimento do plano de recuperação judicial e determinou a suspensão de ações e execuções contra a empresa e a apresentação da relação de credores. Ainda cabe recurso da decisão. O Ministério Público Federal pediu a condenação da CSN Mineração em R$20 milhões por danos morais coletivos após deslizamento em barragem. Além da indenização, o MPF também pede que sejam bloqueados os direitos associados ao processo minerário da área em que se situa a barragem. Marissa Almena. A CSN Mineração é responsável pela barragem de rejeitos Casa de Pedra, situada na cidade histórica de Congonhas, Minas Gerais, onde ocorreram deslizamentos de terra em janeiro de 2022, ocasionando danos ambientais na região. A barragem soma um imenso volume de armazenamento, chegando a 63 milhões de metros cúbicos, o que representa a soma da capacidade das barragens de Mariana e Brumadinho. Além da indenização de R$20 milhões, o MPF também pede que sejam bloqueados na Agência Nacional de Mineração, ANM, os direitos associados ao processo minerário da área em que se situa a barragem para evitar a transferência de exploração para outro titular antes que os danos ambientais gerados pela empresa sejam pagos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.